E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Carvalho, sou professor de arte da Rede Municipal de Palmas. Sejam todos bem-vindos a esta videoaula. Nas duas aulas passadas, nós falamos sobre música. Primeiro, sobre os diferentes tipos de música que ouvimos em diferentes tipos de ambiente. Também falamos sobre instrumentos musicais da Grécia Antiga, que ainda são encontrados no dia de hoje. Hoje nós vamos falar de outra linguagem artística. Nesta aula vamos falar sobre artes visuais. Podemos dizer que as artes visuais passaram por diversas transformações no decorrer da história, quando consideramos a forma com que os artistas representam o mundo que os cerca. No decorrer da história, existiram diversos momentos artísticos, cada um com características próprias, como a arte rupestre, a arte egípcia, a arte grega, o gótico, o barroco, o iluminismo, arte nouveau, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, pop art e etc. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o modernismo no Brasil. O modernismo no Brasil teve início na primeira metade do século XX. O movimento artístico, cultural e literário tem seu marco oficial com a Semana de Arte Moderna de 1922. O objetivo do movimento modernista era romper com o tradicionalismo e se livrar das regras sobre como fazer arte que prevaleceu no momento. Preste atenção nessas imagens. No início do século XX, antes da Semana de Arte Moderna, era comum este estilo de pintura. Estas obras são do artista Eliseu Visconti. Podemos ver em seu trabalho forte influência da pintura acadêmica. Eliseu foi aluno de pintores acadêmicos, como Vitor Meirelles, aquele que pintou a primeira missa no Brasil. Os pintores acadêmicos seguiam normas rigorosas em seu trabalho. Na primeira imagem você vê a pintura em óleo sobre tela Minha Esposa Louise, produzida em 1911. Na segunda imagem você vê a pintura em óleo sobre tela A Família do Artista, produzida em 1918. Os modernistas queriam romper com estas normas. Seu objetivo era que os artistas tivessem liberdade para criar como quisessem. O modernismo no Brasil apareceu como um movimento que prezava pela independência e valorização da cultura cotidiana brasileira. Os modernistas adotaram a simplificação do discurso, se aproximando da linguagem popular. Um grupo de artistas modernistas se formou e organizou a Semana de Arte Moderna, que aconteceu de 13 a 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. A Semana de Arte Moderna consistia em um festival com uma exposição de cerca de 100 obras e 3 sessões literárias e musicais noturnas. Vamos ver agora algumas obras de artistas que estiveram na Semana de Arte Moderna de 22. Observe a diferença entre essas pinturas e as obras de Eliseu Visconti, que vimos agora há pouco. Vamos começar por Anita Malfatti. Antes da Semana de Arte Moderna, a pintura de Anita já tinha características modernistas, pois ela conheceu a pintura de artistas modernos em uma viagem para a Europa. Na imagem, você pode ver 2 de suas obras. À esquerda, vemos a pintura em óleo sobre tela A Estudante, produzida entre 1915 e 1916. A obra hoje encontra-se no Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. À direita, vemos a pintura em óleo sobre tela O Farol de Monhegan, produzida em 1915. Esta obra hoje encontra-se no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Estas 2 obras são do artista Di Cavalcanti. À esquerda, vemos a pintura em óleo sobre tela Devaneio, produzida em 1927. A obra hoje é parte de uma coleção particular. À direita, vemos o desenho do catálogo da exposição da Semana de Arte Moderna, produzida em 1922 para o evento. Esta obra hoje encontra-se no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Observe a diferença entre a forma com que Di Cavalcanti e o artista Eliseu Visconti retratam a figura humana. Nesta imagem, você pode ver 2 obras do artista John Grass. À esquerda, vemos a pintura em guache sobre papel Sonho Grego, produzida em 1928. A obra hoje é parte da coleção do artista. E à direita, vemos a pintura em óleo sobre tela Baianas, produzida em 1930. A obra hoje também é parte da coleção do artista.
Observe aqui também como o artista retrata a figura humana. Dentre os artistas modernistas brasileiros, podemos dizer certamente que a mais lembrada e reconhecida é Tarsila do Amaral. Quem é que não conhece o Abaporu? Tarsila não participou da Semana de Arte Moderna, pois estava fora do Brasil quando ela aconteceu. No entanto, seus ideais também eram modernistas e podemos ver isto em sua obra. Tarsila foi pintora e desenhista, influenciada por vanguardas europeias, especialmente pelo cubismo, criou um estilo próprio, explorando formas, temáticas e cores na busca por uma pintura de caráter tipicamente brasileiro. A pintura de Tarsila do Amaral tinha inspiração cubista, porém, ela explorou cada vez mais uma figuração tipicamente brasileira, como se observa nas duas obras da imagem. À esquerda, vemos a pintura em óleo sobre tela A Negra, produzida em 1923. A obra hoje é parte do acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP. À direita, vemos sua obra mais conhecida, a pintura em óleo sobre tela Abaporu, produzida em 1928. Esta obra foi comprada em um leilão pelo colecionador argentino Eduardo Constantin, em 1995, por $2,5 milhões de dólares, e hoje é parte de sua coleção. Estas duas obras representam um ponto importante da obra de Tarsila, o caráter popular, que se apresenta tanto nas figuras e paisagens que protagonizam os quadros, negros, índios, fazenda, favela, plantas e animais, quanto na paleta de cores explorada por ela, consideradas cores feias, entre aspas, ou de mau gosto. Tarsila do Amaral figura como um grande nome da pintura no cenário internacional, representando uma arte genuinamente brasileira, ao contemplar elementos, temáticas e narrativas populares que constituem a identidade nacional, forjada inicialmente pelo movimento modernista. Seguindo a essência do movimento modernista da Europa, o modernismo no Brasil preservou características como rompimento com a estética tradicional, valorização da expressão artística nacional, exploração de temáticas do cotidiano, o uso de linguagem simples na literatura, além do desejo de representar a realidade brasileira através da arte. Encerramos aqui nossa videoaula. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.